Bem, falando sobre Epicuro, né, nascido na ilha de Samos, ele é um filósofo considerado da era helenística, tá? E assim, o que é interessante sobre Epicuro é que ele era uma pessoa da nobreza grega e ele é considerado também o filósofo do prazer. Então vamos conhecer um pouco sobre Epicuro de Samos, né? O que ele tanto defendia. Epicuro ele era um filósofo que defendia o prazer, né? O prazer dado moderado, ou é conhecido também como o filósofo dos desejos, né, moderados. Mas o que seria isso? A primeira coisa que a gente deve entender é que todos os filósofos daquele período, eles debatiam sobre o conceito de felicidade. Epicuro ele foi diferente. Ele defendia a questão dos prazeres moderados, né, e um estado de tranquilidade. 4 tópicos a gente deve avaliar sobre Epicuro. Na verdade, 3, né? Que é a felicidade, é o prazer resultante da satisfação dos desejos, ou seja, a gente é feliz através dessa moderação. O prazer, ele é uma ausência de dor. Quando você está sofrendo, quando você está querendo algo desnecessário, você sofre, então isso não leva a um prazer. E aí ele recomenda que as pessoas ela devem se basear nos tipos, né? Então você deve eliminar os desejos necessários e se permitir somente aos naturais e necessários. Nós vamos entender quais são os tipos de desejos que ele fala. Primeiro, a doutrina de Epicuro, ela é muito parecida com a doutrina do hedonismo. O que o hedonismo ele prega? Ele fala sobre o prazer como o bem supremo. Então, assim, não é um prazer moderado como Epicuro coloca. É todo tipo de prazer que você pode ter. Então, tem sensações, momentos, vivências que você tem que vai te levar a um prazer. Então, a gente pode falar dos prazeres mundanos, né? Como a questão que o próprio catolicismo critica, a questão do prazeres da carne, né? Então, assim, o hedonismo ele defende essa questão do prazer, que você deve viver conforme o prazer. Já o Epicuro não, ele fala sobre o prazer no sentido moderado. Quais são os 3 tipos de desejo em Epicuro? São 3: naturais e necessários, naturais e desnecessários, não naturais e desnecessários. O que isso tem a ver? Ele vai falar sobre uma justa medida, né, que a gente vai ter que ter controle desses desejos. A gente vai ter que ter um certo equilíbrio, uma certa tranquilidade no que nós desejamos para assim termos prazer. Então, o desejo natural e necessário é algo que todo ser humano ele tem, né? A questão de beber algo, ou seja, água fresca, água é uma coisa supernatural. Né? O comer uma comida simples, né? Dormir de qualquer forma, seja na cama, numa rede, o bastante que 3 coisas fundamentais: você beber, comer e dormir. É coisas naturais e necessárias. E isso leva o ser humano ao prazer, à sensação de bem-estar, de tranquilidade, porque você vai ter condicionado as coisas fundamentais de uma vida de um ser humano. Podemos nos dar o luxo de comer coisas caras, né, tomar determinadas bebidas ou coisas luxuosas, né, dormir em lençóis caros ou camas muito caras. Podemos, mas até que ponto a gente vai ter isso? Se isso começar a nos dar infelicidade, a gente começar a ver, eu preciso muito de determinada coisa, né? Por exemplo, no meu caso, eu amo camarão. Eu sou uma pessoa que tem um gosto e amor por camarão. A partir do momento que o camarão ele começa a ser uma coisa que me inquieta, eu preciso comprar, isso já começa a ser uma coisa desnecessária na minha vida. Porque tá me dando o quê? Infelicidade. Se eu não tiver camarão, se eu não tiver uma Coca-Cola gelada, um exemplo, né? Que eu não bebo Coca-Cola, mas se você toma Coca-Cola, por exemplo. Ou eu preciso dormir numa cama caríssima. Isso são coisas desnecessárias. Você pode se dar o luxo, sim, de comer coisas boas, dormir em coisas caras, tomar determinada coisa. Mas até que ponto isso vai te fazer sofrer? E aí, como o último tópico já coloca, é uma coisa que não é natural e é desnecessária para o ser humano, a riqueza, a fama e o poder. Né? Então, assim, uma pessoa quando ela quer dinheiro, quando ela quer status, quando ela quer conquistar algo, ela sofre. Ela precisa daquilo. E aquilo dali faz o quê? Perturba a alma. Aquilo traz infelicidade, certo? Uma outra coisa, galera, é que as religiões, né, os gregos, eles tinham muito esse medo dos deuses. Né? Então, às vezes, esse sentimento de não alcançar um certo estado de felicidade, eles achavam que era castigo dos deuses. E hoje, se a gente for comparar a visão cristã, né, do cristianismo, as pessoas elas têm até que ponto a gente pode ter esse equilíbrio de estabilidade? Então a gente tem que se basear em o quê?
Podemos ser felizes com as coisas naturais necessárias. Elimine os exageros, né? Principalmente também relacionado aos medos. Então, viva a sua vida, né? O homem ele só precisa de uma coisa para ser feliz: si mesmo. Então, modere seus desejos, as coisas que são naturais e necessárias, e elimina os desnecessários. Porque você só pode ter paz, você só pode ter bem-estar quando você consegue viver com o que tem. Então, a felicidade ela não é condicionada nem à nobreza, né? Você tem um status social, né? Uma classe social, nem à riqueza, nem às divindades e muito menos a questões de bens materiais. Você só precisa de coisas que são moderadas, que são necessárias para a sua vida. Então aproveite a vida e complemente com a amizade, com os bons amigos, com a boa comida, com um bom copo de água fresca, né? Vá lá e viver sua vida conforme que você tem o agora. Seja feliz por si mesmo.